Bem-vindos de volta à nossa próxima aula neste estudo de andar com Deus. Esta caminhada da vida, a vida cheia de aventura, cheia de vida de Cristo em nós, quando nós andamos com Ele. E nesta aula nós vamos estar a abordar o tema mais interessante, que é andar na luz. Deus é luz. E no início da Bíblia, as primeiras palavras escritas por Deus é haja luz. Foram aquelas palavras que Deus falou sobre toda a terra para que haja aquele início da criação. Então Deus mencionou estas palavras muito importantes de luz, é que haja luz sobre toda a humanidade. Hoje nós vamos estar a falar acerca disso e como é que neste relacionamento com Deus é muito importante nós andarmos na luz. Antes de entrar no estudo, nós vamos estar a ler alguns versículos para ter uma base do que é isto de andar na luz de Deus. Salmos 89:15 diz assim: Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. João 8:12, Jesus fala e diz novamente: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. A própria luz é a vida que nós temos. Efésios 5:8 diz que porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz, no Senhor andai como filhos da luz. A luz de Deus é a nossa identidade, é onde nós temos vida. 1 João 5:7, 1 João 1:5-7 diz que e esta é a mensagem daquilo que ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nesta zona, nesta caminhada de estarmos na luz, nós não somente temos comunhão com Deus, mas temos comunhão uns com os outros e depois o próprio sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado quando nós andamos na luz. Deus é a luz. E isso é muito importante nós fixarmos nesta geração, que Deus é a luz. Sendo a luz, Ele é a única verdade também. Deus é a única verdade sobre as nossas vidas. As religiões e as filosofias desta vida podem ensinar que há muitas verdades, há muitos caminhos, mas há só um caminho, há só uma verdade e há só uma luz. E essa luz, essa verdade, esse caminho é somente encontrado em Jesus Cristo, é encontrado Deus Todo-Poderoso. Salmos 104, versículo 1 e 2 diz que bendiz a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende aos céus como uma cortina. E 1 Timóteo 6:15-16 diz assim: a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. 1 João 1:5 diz que e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Quando Moisés subiu a Monte Sinai para encontrar com o poderoso Deus, ele recebeu as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Quando ele desce, a sua própria face, o seu semblante foi transformado pela luz de Deus. Êxodo 34:29 diz que aconteceu que descendo Moisés do Monte Sinai, e Moisés trazia as duas tábuas do testemunho em sua mão quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Então, o que significa esta frase que Deus é luz e que nele não há trevas? Nós temos que entender aqui que Deus não é uma dupla face, que Ele tem um lado de trevas e um lado de luz. Ele não é aquela mistura de que é bem e do mal. Somente há bondade, pureza e santidade em Deus. Deus é justo e nele não há injustiça. Deuteronômio 32:3 e 4 diz que porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é verdade e nele não há injustiça, justo e reto. Deus também é
pureza. Ele é puro e nele não há purezas algumas. 1 João 3,3 diz que e qualquer que nele tenha esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. Deus também é perfeito, ele não tem imperfeições. Mateus 5,48 diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus também é bom, nele não há maldade. Em Lucas 18:19 diz assim que Jesus diz que porque me chamas bom, ninguém há bom senão um, que é Deus. Tiago 1,13 diz assim que ninguém sendo tentado diz que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém o tenta. Também Deus é justiça, nele não há injustiça alguma. Salmos 11:7 diz que porque o Senhor é justo e ama a justiça e o seu rosto está voltado para os retos. Também Deus está cheio de verdade. Ele não há mentira, não há engano dentro da sua presença. Salmos 86:15 diz que mas tu, Senhor, és o meu Deus, cheio de compaixão e piedoso, sofredor e de grande em benignidade e em verdade. João 14:6 diz que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hebreus 6:18 também diz assim que certamente abençoado e abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. Deus é santo, nele não há pecado. 1 de Pedro 1,16 diz que porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, se Deus é a luz e a luz é incontaminável com as coisas deste mundo, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a pureza, Ele é a retidão, Ele é santo. Então, o que isto significa de nós andarmos na luz? 1 João 1,7 diz que se nós andarmos na luz, como Ele nos está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o primeiro ponto aqui é para nós andarmos na luz, nós temos que praticar a palavra de Deus nas nossas vidas. Não pode ser somente uma teoria, não pode ser somente pensamentos, não pode ser somente pregações, ensinamentos, mas tem que ser a nossa vivência diária. Salmos 86:11 diz que ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Tiago 1,22 também diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E 1 João 1,6 diz que se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E depois também, por último, em 3 João 1,4 diz que não tenho maior gozo do que este, que o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, andar na verdade significa que nós praticamos as palavras, os ensinamentos, as leis de Deus na nossa vida. Também significa que nós andamos num relacionamento atual com Deus. Não é o relacionamento dos nossos pais ou do nosso passado, mas é diário, atual, de hoje em dia com Ele. Então João 17:3 diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tiago 4:8 diz que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai o coração. Depois 1 João 3, 3 e 7 diz que o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, porque que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Também andarmos na luz significa que nós sermos honestos, transparentes no nosso relacionamento com Deus. João 3, 19 a 21 diz que e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Romanos 13:12 diz que a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das obras das armas da luz. 1 João
1, 7 a 9, que se andarmos na comunhão, andamos na luz, e a luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos que deixar que a vida de Jesus brilhe através da nossa vida quando nós andamos na luz. Gênesis 1:16, Deus está aqui a falar e diz que Deus fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior que governa o dia e o luminar menor que governa a noite, e fez as estrelas. Deus criou o sol, sendo a fonte da luz, e a luz é reflexo do sol, da luz do sol. Da mesma forma, Deus criou a nós, criou-te a ti, para sermos reflexão, sermos um reflexo da luz de Deus, e nós vencemos as trevas através da luz que brilha através das nossas vidas. Joel 1, 4 a 5 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Atos 13, 47 diz que porque o Senhor assim nos mandou e te pôs para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E Mateus 5, 14 a 16 diz que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Andar na luz também significa que nós somos guiados todos os dias da nossa vida. Ao longo da nossa vida, somos guiados por Deus. Jó 29:3 diz que quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Salmos 43:3 diz que envia a tua luz e a tua verdade para que guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Salmos 119:105 que diz a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lucas 1:79 diz que para iluminar os que estão assentados em trevas e a sombra da morte, a fim de dirigir os nossos passos, os nossos pés pelo caminho da paz. Andar na luz também significa que nós andamos no poder de uma nova revelação que nós recebemos em Deus. Salmos 18:28 diz que porque tu acenderás a minha cabeça, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. E Salmo 27:1 diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Em quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Em quem me recearei? Salmos 36:9 diz que porque em ti está o manancial da vida e na tua luz nós veremos a luz. Efésios 1:17 a 19 diz que porque o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, qual é este aspecto de andar na luz que é mais impactante para a tua vida? Como é que nós podemos mudar a nossa vida para resplandecermos mais com a luz de Deus? Andarmos com Deus não é somente andar na teoria de Deus, andar sobre os princípios de Deus, mas é que a luz de Deus, a vida de Deus, a verdade de Deus entra em nossa vida, brilha sobre a nossa vida e depois nós resplandecemos com essa luz para todas as pessoas à nossa volta, impactando este mundo com a luz de Deus.